Olá, estudantes da Palavra de Deus, nós estamos de volta esta semana com a nossa segunda aula, que dividiremos em alguns vídeos. E para dar início, então, a esta aula, quero lembrar você que você poderia nos ajudar dando curtida nesse vídeo, inscrevendo-se no nosso canal para receber também mais informações na sua caixa de e-mail sobre os nossos vídeos e acompanhar as dicas deste canal. Então, vamos à aula sem mais delongas. Nossa aula de hoje é escolhendo o texto bíblico. Nós já falamos na aula anterior sobre os pressupostos. Então, nosso primeiro passo para a interpretação de um texto é, obviamente, escolher esse texto, e nós vamos aplicar a escolha desse texto para a interpretação como se você fosse preparar um sermão, se você quiser preparar uma mensagem. Mas não somente isso, deve-se usar estes critérios desta aula, essas dicas, devo assim dizer, para você estudar também a Bíblia. É preciso aprender. Então vamos adiante na nossa primeira aula. Então a primeira questão que nós vamos ver aqui é: quais são os pontos que nós vamos abordar? Nós vamos tratar da questão do texto e da necessidade dos ouvintes. Pode ser que a necessidade dos ouvintes seja você mesmo. O ouvinte seja você mesmo. Você está meditando no texto. Se for preparar uma mensagem, então, a necessidade da igreja, a necessidade das pessoas que ouvirão uma palavra sua. Segundo, nós vamos ver sobre os estilos de comunicação, rapidamente. E também vamos ver sobre os limites, então, e as dicas propriamente do limite do texto. Para este vídeo, vamos tratar então dessa questão introdutória. Com a escolha do texto, queremos tratar não apenas aquele passo em que vamos decidir se é a necessidade que escolhe o texto ou o texto que escolhe a necessidade. Mas definiremos também a passagem das Escrituras, que será a base da mensagem e seus limites. Veja bem, esse ponto é um ponto de enorme importância no nosso estudo, porque se nós não soubermos definir bem o texto, com certeza, ou muito provavelmente, para ser mais ameno, a nossa interpretação será uma má interpretação. Isso é praticamente certo. Pela seguinte razão: se você não souber onde começa o texto e onde termina, certamente você não interpretará corretamente. Você não saberá do contexto desse texto. Então, esta é a importância. Mas veja bem, a questão que nós devemos tratar agora, a princípio, é uma crise que muitos pregadores têm. É a seguinte questão: toda mensagem deve ser fundamentada na Bíblia, deve ser bíblica. Toda mensagem deve ser bíblica. Paulo diz a Timóteo: prega a palavra. Não é para pregarmos os nossos conceitos, as nossas impressões sobre a palavra, mas nós devemos pregar a palavra. Então, esta questão de o que é que vem primeiro, escolhemos o texto ou é a necessidade que escolhe o texto? Eu vou explicar sobre isso. Talvez você tenha essa luta, mas não entendeu bem o que eu tenho para dizer. Quando você vai escolher o texto para pregar, você escolhe o texto a partir de que princípio, de que prática? Você tem a sua leitura diária e ali você está lendo um texto e de repente aquele texto parece que ele grita para você: me escolhe, eu estou aqui, me usa. Então, esse texto praticamente ele te chamou a atenção de uma maneira tão grandiosa que você
se sente tomado para preparar uma palavra, a mensagem a partir dele. E ali você entrega à igreja, aos ouvintes, no geral. Uma outra questão é a seguinte, o outro lado da questão é o seguinte, supondo que a sua igreja esteja precisando aprender sobre evangelização, e você sabe que a igreja precisa disso e você vai preparar mensagens sobre isso, sobre este tema, evangelização. Então, esse assunto requer base bíblica. Então você vai à Bíblia à procura de textos que falem sobre a evangelização. Então, qual desses dois métodos, vamos assim dizer, de escolha de um texto ou de fonte de mensagem, de temas, de mensagem, de assunto, enfim, que você deve recorrer? Eu creio que ambos os casos são válidos. E eu uso aqui, no nosso slide aqui, a figura do dispenseiro, que também Paulo usa para aqueles que transmitiam a palavra do Senhor, especialmente os apóstolos, na primeira carta de Coríntios, aos Coríntios, capítulo 4, verso 1, 2 e também o verso 9. Esta figura dos dispenseiros é extremamente importante porque o dispenseiro é aquele que toma conta da dispensa, e a dispensa onde tem ali dispostos todos os alimentos para a família ou para uma comunidade, enfim. E o dispenseiro então vai pegar da sua dispensa para preparar o alimento para aquelas pessoas. Então, qual é o critério? Vai-se pelos alimentos que tem disponível ou pela necessidade e carência das pessoas? Eu creio que ambas as coisas podem ser usadas. Você pode escolher preparar uma mensagem pela necessidade que a igreja está passando, que o povo, que os ouvintes estão precisando, e você pode partir também de um texto da sua leitura diária, da sua meditação na palavra de Deus. Conquanto que, veja bem, conquanto que o fundamento para esta a mensagem seja a Bíblia, a palavra de Deus, o fundamento. Esta é a questão mais importante. Não é tanto de onde você vai partir para pensar sobre a mensagem, mas em que está baseada a mensagem. Sendo assim, então, ore antes bastante, que nós vimos falando nesses vídeos, a necessidade de orar sempre, e estar sempre atento, primeiramente, àquilo que é a vontade de Deus para a sua vida e a vontade de Deus para a igreja. E como nós vimos as cartas, por exemplo, dos apóstolos sendo compostas, escritas exatamente a partir de uma necessidade das igrejas, assim nós cremos que necessidades da igreja hoje atual também são fontes para estudarmos a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te encha de paz e até a próxima aula.